Definidas novas medidas restritivas em Santa Catarina, lockdown só no fim de semana. Ministério Público pede na Justiça a ampliação das restrições por 14 dias seguidos. Prefeitos das regiões de Laguna, de Criciúma e de Araranguá se reúnem para discutir ações contra a pandemia. Pesquisa quer saber se a vacina tríplice viral pode auxiliar na prevenção contra o coronavírus. Em Criciúma, idosos com mais de 80 anos começam a ser vacinados. Câmara aprova texto base da PEC emergencial. Bancos oferecem empréstimo de restituição do imposto de renda. Passagens do transporte coletivo de Criciúma podem ser adquiridas por aplicativo. E o comércio de Criciúma vai atender em horário estendido nos próximos dias. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quinta-feira, 11 de março de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O governo do estado publicou ontem o novo decreto de restrições para Santa Catarina. As medidas passam a valer já nesta sexta-feira. Além de suspender o funcionamento dos serviços não essenciais no próximo fim de semana, a proposta também estabelece medidas mais restritivas nos dias de semana, entre 12 e 19 de março, para conter o agravamento da pandemia de Covid-19. O texto foi publicado no Diário Oficial do Estado na noite dessa quarta-feira. Entre as determinações do novo decreto, que foram debatidas pelo governador Carlos Moisés com autoridades e gestores municipais de todo o estado, muitas já haviam sido aplicadas nos últimos dias. Conforme o documento, ficam suspensos nesse fim de semana, entre as 11 horas da noite de sexta-feira e as 6 horas da manhã de segunda-feira, comércio de rua, exceto comércio essencial, shopping centers, centros comerciais e galerias, academias e centros de treinamento, salões de beleza e barbearias, óticas, comércio de autopeças e lojas de materiais de construção, cinemas e teatros, casas noturnas, shows e espetáculos, bares, pubs e beach clubs, cafés, pizzarias, sorveterias, casas de chás, casas de sucos, lanchonetes e restaurantes, parques temáticos, parques aquáticos e zoológicos, circos e museus, feiras, leilões, exposições e inaugurações, congressos, palestras e seminários, utilização de piscinas de uso coletivo, clubes sociais e esportivos e quadras esportivas, o atendimento presencial em agências bancárias, correspondentes bancários, lotéricas e cooperativas de crédito, eventos sociais, inclusive na modalidade drive-in, e reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado, incluídos excursões e cursos presenciais. Serviços públicos considerados não essenciais em âmbito municipal, estadual ou federal que não puderem ser realizados por meio digital ou mediante o trabalho remoto. A concentração, a circulação e a permanência de pessoas em parques, praças e praias, o calendário de eventos esportivos organizados pela Fundação Catarinense de Esporte, a FESPORT, e a utilização de salões de festas e demais espaços de uso coletivo em condomínios e prédios privados. Para os dias de semana, entre 12 e 19 de março, também há restrições. Várias atividades não poderão funcionar, como, por exemplo, casas noturnas, shows e espetáculos. Fica proibido também o fornecimento com consumo no local de bebidas alcoólicas das 9 horas da noite até as 6 da manhã. Nenhum estabelecimento poderá abrir entre as 11h59 da noite e as 6 da manhã, com exceção de farmácias, hospitais, clínicas médicas, serviços funerários, agropecuários, veterinários e de assistência social e atendimento à população. O transporte coletivo urbano poderá funcionar com limite de ocupação de 50%. Atividades como parques temáticos, cinemas e teatros, circos e museus, além das igrejas e templos religiosos, têm permissão para as atividades com limite de ocupação de 25%. Eventos sociais, congressos, seminários, feiras, exposições e bares terão permissão para funcionar entre as 6 da manhã e as 11h59 da noite, com 25% da capacidade. Academias, piscinas de uso coletivo, clubes sociais, shopping centers, restaurantes e bares, além de utilização de parques, praças e balneários, estão permitidos entre as 6 da manhã e as 11h59 da noite.
O efetivo extra de policiais, que foi anunciado há algumas semanas, vai permanecer atuando na fiscalização das medidas sanitárias previstas pelo decreto em todo o estado. O Ministério Público de Santa Catarina entrou na Justiça para pedir que as medidas restritivas adotadas nos finais de semana pelo estado sejam estendidas. A Promotoria de Justiça da Saúde, com atuação estadual, e a Defensoria Pública do Estado ajuizaram na noite desta quarta-feira uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência para que o Estado de Santa Catarina estenda as restrições dos finais de semana por 14 dias contínuos. Segundo o Ministério Público, a medida foi tomada diante do atual cenário de colapso do sistema de saúde, com filas de mais de 400 pacientes aguardando por leitos de UTI, com diversos hospitais fechando seus pronto-atendimentos e uma média de óbitos por leito de UTI de 64%. A ação também pede que o governo seja obrigado a apresentar um plano econômico de socorro emergencial e compensações para reduzir o impacto para pessoas e empresas, em especial as de pequeno porte, profissionais autônomos e liberais. Conforme o pedido, o plano deve ser apresentado em até 7 dias. O Ministério Público também solicita mudanças na gestão interna da crise sanitária. O pedido é para que o Estado reative a equipe técnica que respondia pela análise do cenário epidemiológico e respaldava a tomada de decisões. O processo está sob responsabilidade da 2ª Vara da Fazenda Pública da capital. Nele, o MP argumenta que o período de 14 dias de lockdown é indicado pelos especialistas para reduzir a pressão da pandemia sobre o sistema de saúde. E os prefeitos do sul do estado se reuniram nessa tarde para discutir a situação do enfrentamento ao coronavírus. A reunião terminou agora há pouco. Eles avaliaram as medidas tomadas pelo estado. E a reunião entre os prefeitos dos municípios da ANREC, a região carbonífera aqui do sul de Santa Catarina, se findou, e isso a gente vai conversar agora sobre o desfecho dessa reunião com o presidente da associação, delegado Jorge Cô, prefeito de Orleans. Prefeito, como é que ficou essa reunião? O que vocês decidiram nas diretrizes do Covid-19? Que bom, na verdade, uma reunião de 2h30. Tinha muito mais assunto, mas a maioria dos prefeitos tem compromisso, mas a nossa maior discussão é sobre o decreto do governador a partir de hoje, valendo pelos próximos 7 dias, e o lockdown de final de semana. Então a ANREC resolveu, por unanimidade dos 12 prefeitos que estavam aqui hoje, cumprir rigorosamente o decreto do governo estadual, dizendo que esse final de semana é lockdown, somente os serviços essenciais estarão abertos, e a gente espera que todos nós ficamos em casa fazendo a nossa parte. E durante a semana ficam abertas as atividades, todas as atividades, até a meia-noite, da meia-noite às 6 fecha, e não se pode mais servir bebidas alcoólicas em bares e restaurantes a partir das 9 da noite. Então, a ANREC decidiu cumprir rigorosamente esse decreto do governador. Com relação à pandemia, a preocupação é nossa, dos prefeitos, temos 54 pacientes esperando por um leito de UTI aqui na macro-região sul. Abrimos os 10 leitos da UTI essa semana ali no Rio Maina, 6 já estão ocupados e 4 estão sendo regulados para vir para cá. Então, mesmo assim, de 54, 10 foram ocupados, faltam 40 vagas de UTI na macro-região sul. Por isso, cada vez mais a preocupação nesse momento crítico da pandemia. Prefeito, e vocês, junto com a MESC e a Murel, também teriam uma reunião? Essa reunião vai acontecer? Não vai? Há alguma determinação? Ou vocês vão esperar a Justiça de Florianópolis, a Justiça da capital, resolver o pedido do Ministério Público? A ANREC decidiu cumprir o decreto do governador. Eu tenho um compromisso agora às 16 horas, 17 horas, ligar para o presidente da Murel e dizer que nós não vamos participar daquela tentativa de lockdown da região da Murel. Também não sei como é que está a situação deles, mas nós não vamos aderir ao lockdown da Murel. E nós vamos cumprir o decreto do governador, a menos que a Justiça faça diferente. O Ministério Público entrou com uma ação pedindo lockdown por 14 dias. Está na mão do juiz decidir. Então, se o juiz decidir favorável, vamos cumprir. Não vamos nem discutir, vamos cumprir. Mas se o juiz disser que não, permanece o decreto do governo. Então, tá certo. Obrigado pelas informações. Portanto, a região segue o decreto estadual. Com informações para o Informe Região, o repórter Michele Veiga. Obrigada, Michele. Falando em restrições, na tarde de hoje o prefeito de Criciúma, Clésio Salvário, derrubou o decreto que impedia a realização de competições esportivas no município. Sim, depois de ter conversado com prefeitos de várias cidades do estado, eles também entenderam que deveria ser dessa forma, porque começou lá por Chapecó, Florianópolis, Tubarão, enfim, na verdade antecipamos o final deste decreto por apenas 3 dias, o que permite o Criciúma agora poder atualizar os seus jogos.
Logo depois da definição dessa derrubada do decreto do município de Criciúma, o Criciúma Esporte Clube publicou nas suas redes sociais e também no site oficial do Criciúma a determinação do próximo jogo. Havia essa dúvida de quando o Criciúma retomaria aí o Campeonato Catarinense. Vai ser no próximo domingo, no estádio Heriberto Wilson, contra a Chapecoense às 16h. A seguir, pesquisa realizada em Santa Catarina quer saber se a vacina tríplice viral pode ser uma saída na prevenção ao coronavírus. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, indica a possibilidade de utilização da vacina tríplice viral no combate à Covid-19. A pesquisa está sendo realizada desde julho de 2020 com voluntários da área da saúde. Será que temos uma luz no fim do túnel? A repórter Michele Veiga foi conversar com o médico que acompanha a evolução da doença desde o ano passado sobre esse assunto. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, é alvo de estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e, segundo ele, indica uma redução de 54% em casos sintomáticos do coronavírus entre os voluntários da pesquisa. A vacina estimula o sistema imunológico e a produção de anticorpos e pode ajudar na proteção, enquanto a vacina específica para a Covid-19 não está disponível para toda a população. Mas, segundo os médicos que estão atuando na linha de frente, como o pneumologista Renato Matos, a eficácia do estudo deve ser analisada em grupos maiores de pessoas, para que não haja um novo alarde e possíveis alternativas de cura da Covid-19. É importante que todas as possibilidades sejam testadas. Agora, eu vejo com uma preocupação essa situação porque nós temos um número de pessoas testadas muito pequeno, são em torno de 400 voluntários, a metade usando a vacina tríplice viral, outra metade usando um placebo. E, segundo os dados do pesquisador, os resultados são muito bons, 70%. Em torno disso, é muito melhor do que essas vacinas específicas. Então, eu acho que é muito cedo para colocar isso, é um número muito pequeno de pessoas que estão sendo testadas e, de forma nenhuma, as pessoas devem fazer essa vacina nesse momento, em cima de um pequeno trabalho experimental, sem conclusões definitivas. A preocupação do especialista é que, com tantas alternativas de se frear a disseminação pela Covid-19, acabe dando margem para que a contaminação seja ainda maior. A preocupação é essa que nós tínhamos desde o início, já com esses medicamentos. Eu tomei ivermectina, não preciso usar máscara, eu posso sair para uma balada. E a preocupação é que daqui a pouco as pessoas façam a vacina tríplice viral, que não tem comprovação nenhuma de eficácia, e é muito pouco provável, né? A gente chama de plausibilidade biológica, é muito pouco provável que uma vacina dessa tenha esse efeito todo que está sendo anunciado. Tomara que tivesse, mas é pouquíssimo provável. É uma coisa muito fora da que se imagina, do que se tem como ciência em relação ao coronavírus. E a preocupação é que as pessoas façam essa vacina e deixem de usar as medidas que nós sabidamente conhecemos que funcionam e que são desagradáveis, uso de máscara, afastamento físico e limpeza frequente de mãos. O pneumologista ainda fala sobre a situação do estado de Santa Catarina no enfrentamento da pandemia, pelo lado dos profissionais, que estão exaustos e com pacientes na fila de espera por leitos de UTI. Extremamente preocupados. É muito complicado nós atendermos pacientes que precisam de internação e não termos leitos para esses pacientes. É uma angústia imensa para nós, é uma angústia imensa para os familiares, é uma situação que nós não imaginávamos que fôssemos viver aqui num estado como o nosso, né, que teoricamente é um estado que tem um potencial econômico muito grande. Quando nós vemos Santa Catarina com 400 pacientes na fila da UTI, é uma situação realmente extremamente preocupante. Então nós vemos com
muita preocupação essa situação e, pior, nós não vemos uma luz que talvez essa situação possa ser modificada agora nos próximos dias. As variantes do coronavírus também preocupam. Hoje, em estudo, já são 3 delas confirmadas. Hoje existem 3 grandes variantes no mundo. Tem uma variante britânica, uma variante sul-africana e essa brasileira, que é conhecida como P1. O que nós não sabemos ainda é até que ponto essa situação se deve somente a uma nova variante ou essa situação é resultante das medidas que não vêm sendo tomadas pela população. Ou talvez a associação das duas coisas, né? Uma variante que se transmite mais e pessoas que estão se cuidando menos. Talvez essa seja a resposta, mas ainda não existe uma definição até que ponto essa variante é responsável sozinho por esse quadro. Enquanto existem estudos sendo desenvolvidos e a vacina não chega para todos, o que se deve mesmo fazer é se cuidar. Álcool em gel, boas máscaras usadas de formas corretas, distanciamento social e, claro, evitar aglomerações. Nesse momento crucial da pandemia, podem salvar vidas. E além desses cuidados, tem também a vacina contra o coronavírus que já está sendo aplicada em todo o mundo. Aqui em Criciúma, idosos com mais de 80 anos começam a ser imunizados. Criciúma recebeu mais 1.240 doses da vacina contra a Covid e já iniciou a vacinação de mais uma faixa etária. Os idosos acima de 80 anos serão chamados pelas unidades básicas de saúde, as UBSs, para agendamento. O secretário de Saúde de Criciúma, Célio Casagrande, reforçou o pedido para que os idosos não se desloquem às unidades para vacinação, já que a imunização será feita exclusivamente com agendamento. O processo deve, além de evitar filas, tornar a logística mais segura para todos. Aos idosos foram destinadas 940 doses desse último lote, que chegou a Criciúma na quarta-feira. Para receber a vacina, o idoso deve estar cadastrado no site www.minhavacina.criciúma.sc.gov.br. A página fornece ainda informações sobre a pandemia, incluindo espaço para conversa online com profissionais e canal de denúncias. O espaço também apresenta dados atualizados sobre a quantidade e grupos que já receberam a imunização. As outras 300 doses que chegaram ao município também já estão sendo aplicadas em profissionais da saúde. Nesse caso, o agendamento deve ser feito diretamente no Telecovid 156. A Câmara dos Deputados começou a discutir a admissibilidade da PEC emergencial, que prevê 44 bilhões de reais para o pagamento do novo auxílio emergencial. O Ministério da Cidadania informou que trabalha no texto e que, se a PEC for aprovada ainda essa semana, os pagamentos já começam na segunda quinzena de março. A sessão começou de manhã, mas foi interrompida. Os deputados precisaram fazer uma pausa na discussão da PEC emergencial para que os parlamentares participassem da reunião do Conselho de Ética, que aceitou o processo contra o deputado Daniel Silveira. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos. No começo da tarde, antes da reabertura da sessão, o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, falou à imprensa sobre os encaminhamentos para a votação da PEC emergencial. Ficou acertado que o mérito da PEC será votado em 2 turnos nesta quarta-feira. A agilidade na discussão ocorre após um acordo feito na reunião de líderes semana passada. A admissibilidade da PEC hoje, como foi por maioria decidido na semana passada, e amanhã a votação nos 2 turnos. Penso que está tudo com relação ao mérito do que vai ser votado organizado. O relator deve manter a ideia base do Senado Federal, né, com poucas ou nenhuma alteração proposta pelo relator. E, lógico, nós vamos para o plenário numa discussão mais ampla, democrática, partidária, de quem concorda, de quem não concorda, de temas que serão discutidos. E, como sempre, a maioria dos deputados se colocará no plenário com relação ao mérito. Todos sabem que a matéria em questão é PEC, e como PEC precisa de um quórum especial de 308 votos para ser aprovado ou mantido o seu texto original. A PEC emergencial cria protocolos fiscais para o enfrentamento em situações de emergência, como a calamidade pública por conta da Covid-19. O texto aprovado no Senado prevê que 44 bilhões de reais serão destinados para o pagamento do auxílio emergencial em 2021.
Caso os deputados façam alterações no texto aprovado no Senado, a matéria volta àquela casa, onde a discussão é retomada antes da promulgação. Por isso, o relator da matéria, deputado Daniel Freitas, quer manter o texto original e garantir agilidade na aprovação. No âmbito da Comissão de Constitucionalidade, Justiça e Cidadania, votamos pela admissibilidade da PEC número 186 de 2019. O Ministério da Cidadania, responsável pelo novo auxílio emergencial, informou em nota que os detalhes do texto estão sendo acertados pela equipe técnica do Ministério. Informou ainda que, caso a Câmara aprove a PEC emergencial esta semana, a previsão é que os pagamentos do novo benefício comecem na segunda quinzena de março. E o auxílio é importante para todos. E nós temos que agilizar todos esses temas que são não condicionantes, mas pressupostos normais para que o governo tenha e o país tenha previsibilidade para a votação de assuntos que são urgentes também, como auxílio emergencial. Toda a previsão feita pela economia é de pagamento da primeira parcela já agora em março. Quanto mais rápido a gente puder aprovar a PEC emergencial, mais rápido a gente terá essas definições. Essa semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o valor do auxílio emergencial será em média R$ 250. O benefício em si deverá ser de R$ 175. Quando pago a mulheres chefes de família, o valor pode subir para R$ 375. E se for apenas o homem, o valor ficará em R$ 175. A PEC emergencial cria uma cifra bilionária para o pagamento do auxílio emergencial, mas em contrapartida, para não desequilibrar os gastos públicos, cria uma série de gatilhos para controlar o orçamento. A desvinculação de receitas, o encaminhamento de uma proposta de redução dos benefícios tributários para até 2% do PIB em 8 anos, uma nova regra fiscal para os estados, caso as despesas correntes ultrapassem 95% das receitas correntes, os estados poderão manter o salário dos servidores sem reduzi-los, mas também sem dar aumento, né? Vão ter que segurar a questão das despesas obrigatórias. Tem uma regra muito parecida para a União, que é uma regra também de 95%, mas nesse caso, as despesas obrigatórias primárias com relação à despesa primária total, você também vai poder fazer um corte dos gastos públicos para poder tentar economizar. E, por fim, uma questão de sustentabilidade de longo prazo da dívida pública. Mas o grande ponto é uma melhora do ambiente macroeconômico para os próximos anos. Na medida em que a gente tem elementos para fazer uma gestão fiscal mais responsável e mais correta do ponto de vista técnico, você acaba, no longo prazo, tendo benefícios como um maior crescimento, menor desemprego, menor inflação, enfim. Então, a PEC, apesar de muita gente ter mal compreendido ela, assim, especialmente pela questão da suavização das regras com relação ao que tinha sido originalmente encaminhado, mas a gente pode dizer que ela foi um avanço, sim, e que ela deverá trazer benefícios para o país nos próximos anos. A seguir, passagens do transporte coletivo de Criciúma podem ser adquiridas por aplicativo. Os bancos começaram a oferecer antecipação de até 100% do valor a ser restituído no Imposto de Renda 2021. As contratações podem ser feitas sem nem mesmo ir às agências, direto pelos aplicativos das instituições ou pelo Internet Banking. Mas economistas alertam que é preciso ter cautela. Os bancos garantem até 100% do valor a ser restituído. Os digitais entraram nesta corrente. Mas é preciso ficar atento aos dois principais alertas dos economistas. Primeiro é sobre o valor. A maioria dos contribuintes que precisam acertar as contas tem dinheiro para receber. Mas depois que os auditores conferem, o contribuinte recebe menos. Se pegou o dinheiro antecipado do banco, não fez um bom negócio. Além disso, essa antecipação será devolvida com juros, como qualquer empréstimo. O mais baixo está sendo oferecido por 1,43% ao mês. Ao final de um ano, terá custado mais de 17%. Significa que de cada R$1.000, o banco fica com 170. As declarações do Imposto de Renda podem ser enviadas para a Receita Federal até o dia 30 de abril.
São esperados 32 milhões de documentos no total e até agora 2,94 milhões de contribuintes já fizeram o ajuste anual. Em Criciúma, usuários do transporte coletivo do município podem fazer recargas online por um aplicativo. Confira na reportagem. Agora fazer as recargas do cartão transporte de ônibus da CTU está mais fácil. Basta baixar o aplicativo Recarga Play e adquirir os créditos via cartão de crédito e débito ou até mesmo com a forma de pagamento do Pix, facilitando a vida dos usuários e ainda nas primeiras recargas tem promoção. Tentando para o Android como para o iOS é completamente gratuito. Tu baixando o aplicativo, tu faz um cadastro, aí tu adiciona o cartão, aí no cartão tu coloca esse número que está aqui atrás, que esse número é o que identifica o teu cartão, aí tu escolhe o valor da recarga e compra. O que é legal também é que com esse lançamento, todo mundo que fizer o primeiro cadastro utiliza o cupom Vou Nessa, tudo junto, sem espaço, e ganha R$10 de crédito. Ou seja, se quiser experimentar, aproveite, baixe, utilize o cupom que tu vai ganhar R$10 para estar testando o sistema. Com o aplicativo fica bem mais fácil. Pode fazer recarga através do celular para os cartões da família toda, sem precisar pegar fila, vir aos terminais. Uma garantia, uma segurança e também comodidade. Exatamente. Aí a pessoa não precisa pegar fila, não precisa ter contato com outras pessoas, pode fazer de casa, de onde quiser. Aí, assim, vamos dizer, uma família, alguém não está familiarizado com a tecnologia, pode pedir para um colega fazer. Eu posso fazer um cadastro e cadastrar quantos cartões eu quiser. Então, posso fazer recarga para o meu amigo, para minha mãe, para o meu filho, para qualquer pessoa que pode estar fazendo a recarga. O serviço pode ser utilizado também para clientes que utilizam os cartões cidadão, estudante e professor. O valor da tarifa é o mesmo para quem usa o cartão, R$ 3,90. O crédito é liberado no dia seguinte, através da aproximação do cartão no validador do ônibus ou nos terminais. E ainda pode cadastrar outros cartões no mesmo aplicativo. Após a definição das novas medidas restritivas no estado, com o lockdown no fim de semana, as lojas resolveram abrir as portas até mais tarde durante a semana. Quem traz pra gente os detalhes é a repórter Michele Veiga. A CDL, junto com o seu quadro de associados, definiu que a partir desta quinta-feira vai abrir as portas do comércio de rua até as 7h30 da noite, de acordo com as informações do decreto do governo do estado, já que no final de semana as lojas não poderão estar com as portas abertas. Sobre isso eu vou falar com a Natália Lourenço, ela que é da parte de direção de marketing aqui da CDL. Natália, então vocês, como uma conversa rápida, né, porque foi tudo muito determinado através do governo do estado, muito rápido, vocês resolveram ampliar o horário do comércio para que os lojistas tenham um fôlego a mais e as pessoas possam ir sem aglomero às lojas. Exatamente. A ideia é estender o horário para evitar aglomerações, inclusive até no próprio horário de saídas dos ônibus, porque daí o pessoal do comércio também sai um pouquinho mais tarde. Foi uma solicitação da Prefeitura de Criciúma, do prefeito Cláudio Salvário, em reunião. Ele comunicou essa vontade e a gente, como lojista, aderiu assim, para evitar e cuidar mesmo dos nossos clientes, dos nossos colaboradores também. Então, de segunda a sexta, a gente vai aderir esse horário até as 7h30 da noite, para compensar o sábado que o pessoal precisava ir no comércio e não vai conseguir. A gente vai ter esse horário extra para depois que sair do trabalho, vir no nosso comércio, prestigiar. Hoje também e amanhã as lojas ficam abertas até as 7h30, já começa devido à validade do decreto. Semana passada vocês fizeram um horário estendido até as 8 da noite na última sexta-feira. Deu algum resultado? Exatamente, a gente fez até às 8 da noite na sexta passada e foi bem bacana, nossos associados gostaram e por isso a gente também vai aderir, por solicitação do prefeito e para cuidar da saúde de todo mundo. Então, lembrando só que nesse final de semana voltam a valer as normativas do decreto estadual, onde as lojas de serviços não essenciais estarão de portas fechadas. Por isso, o comércio estende o horário até as 7h30 da noite. Lembrando, todos os cuidados devem ser tomados como já é costumeiro. Com informações para o Informe Região, o repórter Michele Veiga. Obrigada, Michele. O Informe Região vai ficando por aqui. Você segue acompanhando a nossa programação e fica também por dentro das informações da região pelas nossas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você.